Você sabe calcular o lucro ou o prejuízo de uma operação? Tem que aprender, né? Fala galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, bem-vindos ao Crypto Universe aqui no canal. E hoje você vai aprender a como calcular o lucro ou o prejuízo de uma determinada operação. E quando eu falo calcular, é calcular mesmo. Não é simplesmente você vir aqui no TradingView, por exemplo, selecionar a sua querida reguinha marota, colocar ela no ponto de compra e aí estabelecer o seu lucro. Vejam que ele já dá o lucro em percentual para você, a porcentagem, ou o prejuízo também, caso você venda a um valor abaixo do que você comprou. O objetivo desse tutorial é chegar nesses valores, nessas porcentagens, e para fazer isso eu selecionei uma planilha muito marota aqui no Excel e nós vamos preencher ela aos poucos nesse tutorial. E só para títulos didáticos, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que você fez um investimento de 10 mil dólares, está aqui o valor do investimento, ó, 10 mil dólares, e você vai comprar Bitcoin. E aí você vai comprar por um preço de compra, vamos pegar por exemplo 40 mil dólares, ó, 40 mil dólares fiz a compra de Bitcoins. E o preço de venda, você vai vender os seus Bitcoins, ou a fração de Bitcoins que você está comprando, você vai vender por 50 mil dólares. Ou seja, eu tive um lucro, né? Estou comprando a 40 mil, vendi a 50 mil, e qual que é o meu lucro? E pronto, automaticamente a planilha já dá tudo para você. O valor final da sua operação, eu entrei com 10 mil dólares, agora eu estou com 12.500 dólares, e o lucro, portanto, de 2.500 dólares, e ela também dá a valorização em percentual, a porcentagem, ó, 25%, está positivo, conforme vocês estão vendo, significa que eu tive 25% de lucro em termos percentuais. É isso que a gente vai aprender. E muito bem, e antes da gente começar, eu peço aí para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as novas postagens sobre criptomoedas aqui no nosso canal. Vamos lá! Beleza, galera, já apaguei todas as formulinhas da minha planilha em Excel e agora nosso objetivo vai ser construir um passo a passo de qualidade aí para você que está assistindo. Pessoal, para facilitar, vamos manter exatamente os mesmos valores e o mesmo exemplinho que eu dei para vocês no início desse tutorial. Só recapitulando, imagine que você fez um investimento de 10 mil dólares e você vai comprar Bitcoin. Inclusive, essa planilha vai funcionar para qualquer outro criptoativo que você esteja interessado em comprar. Então vamos lá, nós vamos comprar Bitcoin e nós vamos comprar, investir em Bitcoin, 10 mil dólares, vamos comprar esse Bitcoin ou essa fração de Bitcoin a 40 mil dólares. E esse vai ser o nosso preço de compra. E nós vamos vender essa fração de Bitcoins a 50 mil dólares. E aí a pergunta que eu faço para você, qual é o valor final, ou seja, o montante, qual é o lucro dessa operação e qual que é o lucro em valores percentuais? São exatamente os campinhos da nossa planilha. Vamos começar. O primeiro campo que você vai preencher vai ser esse aqui, onde eu estou passando o cursor para você, ó, razão. Razão na matemática é sinônimo de divisão. O que nós vamos fazer, pessoal? É muito simples. Eu vou dividir o preço de venda pelo preço de compra, ou seja, preço de venda dividido pelo preço de compra é muito simples. Vamos digitar um igual ali na célula 12, B12 do Excel, e vamos pegar o preço de venda, que é 50 mil dólares, e dividir pelo preço de compra, que no caso é 40 mil dólares. Vamos dar um Enter e vamos interpretar esse resultado. O que isso significa, pessoal? Isso aí estabelece uma relação entre o preço de venda e o preço de compra e vai dizer pra gente quem é maior do que quem. Nesse caso, vejam que o resultado deu 1,25 e aí eu já passo uma informação de ouro para você. Se esse resultado for maior do que 1, você teve um lucro. Se esse resultado for menor do que 1, você infelizmente teve um prejuízo. Nesse nosso caso, claramente, ó, o resultado deu 1,25 e obviamente 1,25 é maior do que 1. E quem é o seu lucro? Já dá para pegar o percentual daqui. O seu lucro é a diferença de 1. Se você olhar, ó, o lucro está exatamente nas casas decimais, pessoal. Tá vendo que é 1,25? Pois bem, esse 0,25 aí é o seu lucro em valores percentuais. Essa que é a grande sacada. Você já teve um lucro de cara de 25%. Perfeito. E agora, como é que eu calculo o valor final? Ou seja, eu investi 10 mil dólares. Quanto que eu tenho hoje? Comprei a 40 mil, o Bitcoin, e vendi a 50 mil. Como é que eu faço para calcular o meu montante ou o meu valor final? É simples, eu vou digitar igual, e aí eu pego a razão, que é o que eu calculei anteriormente, né, essa divisão entre preço de venda e preço de compra, e multiplico esse valor pelo meu investimento e pronto, automaticamente eu já tenho o meu valor final. Qual que é a moral da história? Eu investi 10 mil dólares e hoje eu tenho 12.500 dólares. Quem que é o lucro? O lucro é mais fácil ainda. É só você pegar o valor final e subtrair do seu investimento. Ou seja, eu vou digitar igual mais uma vez aqui no Excel, vou pegar o valor final que é 12.500 nesse caso, e vou subtrair
de 10 mil, que é o meu investimento. E vejam só, pessoal, aqui sai o lucro bonitinho pra gente. Nessa operação, investi 10 mil dólares, estou saindo com 12.500 dólares e, portanto, com um lucro de 2.500 dólares. E para fechar o nosso raciocínio, qual que é a valorização em porcentagem, que é o último campinho, pessoal, que eu chamei de valorização e coloquei lá 1%. É fácil, eu vou pegar a minha razão e vou subtrair de 1. Portanto, o que nós vamos fazer? Eu vou dar um igual aqui no Excel e vou pegar o valor da razão e vou fazer menos 1. E pronto, pessoal, automaticamente selecionamos aquela diferença de 1, que é esse 0,25 que vocês estão vendo nesse caso. Se eu quiser transformar isso em porcentagem para ficar mais bonito, só lembrando, né? 0,25 é exatamente a mesma coisa do que 25%. Se eu quiser transformar 0,25 em 25%, basta eu multiplicar isso aí por 100. Ou, simplesmente, se você quiser, o Excel ele já tem uma ferramenta que faz isso. Se você olhar ali no cantinho superior da tela, ó, estilo de porcentagem, basta você clicar e pronto, automaticamente ele já preenche para você a porcentagem. E para fechar, pessoal, antes da gente ir lá para o TradingView, para verificar o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, vamos calcular um exemplo com prejuízo. Então imaginem exatamente a seguinte situação, ó. Investimento de 10 mil dólares, comprei Bitcoin, comprei a 40 mil dólares, só que agora eu estou vendendo por, vamos pegar por exemplo, 30 mil dólares. Estou vendendo Bitcoin por 30 mil dólares e vejam que a planilha ela já muda para a gente. Primeira interpretação. Se você olhar no campinho da razão, a razão deu menor do que 1. Significa que, infelizmente, eu tive um prejuízo. O que é esse 0,75, pessoal? Só para a gente interpretar, porque eu acho que isso é muito importante para quem está investindo no mercado. 0,75 significa que agora o meu capital final, o valor final que eu tenho após a operação, equivale a 75% do meu investimento, que no caso era de 10 mil dólares. Ou seja, nessa operação eu acabei transformando 10 mil dólares em 7.500 dólares. Eu tive, portanto, um prejuízo de 2.500 dólares. É por isso que aqui no campinho do lucro, que na verdade não é um lucro nesse caso, é um prejuízo, ele preenche como menos 2.500 dólares, que é o prejuízo na minha operação. E na valorização acontece exatamente a mesma coisa, ó. Ele fica como negativo, menos 25%, que é exatamente o que você perdeu nessa operação, caso você tenha comprado a 40 e vendido a 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? E reparem o seguinte, mais uma coisa interessante, né? Porque a desvalorização é o complemento desse 0,75 aqui, ó. É o quanto que falta para chegar em 1, perfeito? Então, se você somar os 25% em módulo, logicamente, né? Somar 25% com esse 0,75, que seria 75%, você tem o valor total do seu investimento. E é exatamente aí que eu queria chegar. Perfeito, pessoal? E agora, para fechar mesmo, vamos fazer o nosso exemplinho lá no TradingView para você ver que eu não estou falando nenhuma bobagem aqui, né? Só para mostrar para você que nós chegamos exatamente naquele cálculo. Selecionando ali no cantinho esquerdo da tela, ó, a nossa reguinha, pronto, peguei a minha reguinha, vamos fazer o devido exercício. Vou até sair da tua frente para não te atrapalhar e vamos entender o que são essas três linhas que vocês estão vendo na nossa telinha. A primeira linha é a linha amarela. Então, ó, já coloquei ela mais ou menos, se você olhar ali no cantinho direito da tela, ó, eu coloquei ela mais ou menos a 40 mil dólares, simbolizando o nosso preço de compra. E aí nós vamos fazer os dois casos. Vamos imaginar que nós vamos vender a 50 mil dólares, mais ou menos a 50 mil dólares, na verdade está 50.136, vocês estão vendo que é a linha verde, e também o exemplinho para prejuízo, que é a linha vermelha que está ali embaixo, ó, mais ou menos a 30 mil dólares, que está marcada ali a 30.183 dólares. Vamos pegar a reguinha? Vamos lá, colocando o cursor na linha amarela e vamos puxar a nossa porcentagem até a linha verde primeiro. Vocês podem ver, ó, que isso aí dá aproximadamente 25%, que bate exatamente, né, ou muito próximo, aliás, com o valor que nós obtivemos lá no Excel. Ou, se você também fizer o caso do prejuízo, vai bater perfeitamente também, pessoal. Vamos posicionar mais ou menos ali na linha vermelha, e aí você tem ali um prejuízo de 25% também, que é exatamente o que nós tivemos lá na nossa aulinha teórica, na construção da nossa tabela. Exatamente o mesmo resultado, né? Lógico que com algumas imprecisões, mas ainda assim eu acho que já dá para entender a mensagem. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.